Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Marcelo e no resumão de filmes de hoje iremos falar do tão polêmico O Som da Liberdade. Mas será que esse filme é tão polêmico mesmo? A resposta é... mais ou menos. E vou explicar o porquê. Mas antes disso, vamos falar sobre algumas curiosidades e o porquê é mais ou menos a polêmica envolvido na história desse filme. Bom, O Som da Liberdade é um filme de drama e ação baseado em uma história real de um ex-agente chamado Tim Ballard. Ele é um ex-agente do governo americano responsável por uma missão de resgate de centenas de crianças vítimas do tráfico S na Colômbia. Mas esse filme trata de um ex-agente do governo que larga tudo para resgatar crianças que são literalmente exploradas por outras pessoas. Por que as pessoas realmente não o apoiam? Vale ressaltar que O Som da Liberdade foi tão elogiado tanto pelo público e também pelos críticos. E a verdade mesmo é que esse filme não tem nada de político, como algumas pessoas dizem, né? Vale ressaltar que O Som da Liberdade é tão elogiado tanto pelo público e também pelos críticos. A verdade mesmo é que esse filme não tem nada de política como alguns dizem, mas pesquisando um pouco, descobri que na verdade trata-se das pessoas que estão em volta desse projeto, como Mel Gibson, que ele é o diretor, do filme A Paixão de Cristo, Elon Musk, Donald Trump e o próprio ator Jim, pessoas vinculadas à direita da política americana. Mas então, por que o ator Jim? Bom, um dos motivos dele ser odiado e até mesmo cancelado por Hollywood não é só pelo fato dele ser de direita, mas também por ele ter interpretado Jesus no filme A Paixão de Cristo, dirigido ali então por Mel Gibson, onde o próprio diretor alertou o ator que poderia ter problemas em sua carreira, só dele interpretar Jesus. E Jim diz então que não se arrependeu nem um pouco desse grandioso papel, e ela ainda falou sobre quanto esse filme foi realmente importante na sua vida, até mesmo fazendo-o converter, falando também mais de Deus em sua vida. Hoje, Mel Gibson é uma das pessoas por trás da Angel Studio, onde estão fazendo várias obras cristãs e até mesmo deve surgir um novo filme da Paixão de Cristo 2 dirigido por ele. O diretor da obra, Alejandro Monteverde, revelou em uma das suas entrevistas para uma revista americana sobre cultura pop que a vontade de escrever o filme surgiu lá em 2017, depois de assistir um noticiário noturno sobre o tráfico de crianças, e acrescentou que "eu assisti e não consegui dormir". O Som da Liberdade ficou pronto em 2018 e tinha co-distribuição pela Fox Studios. E justo nesse ano, a Disney comprou a Fox. E então o filme acabou sendo engavetado, onde a Disney olhou para aquele tema e acabou surtando, não querendo então divulgar o filme. Os criadores então do filme pegaram de volta todos os direitos autorais e saíram batendo de porta em porta para ver se alguma produtora queria o distribuir. Mas ninguém quis pegar esse filme, por ser um tema tão delicado por se tratar de crianças. E então, em 2023, a Angel Studio aceitou a distribuir o filme. E depois de 5 anos do filme pronto, finalmente é estreado aqui no cinema. E acabou se tornando um fenômeno. Bom, eu acabei assistindo o filme no cinema. E o filme é um pouco pesado, mas maravilhoso e necessário para os pais ficarem alerta com seus filhos. Faz você sair da bolha e ver uma realidade esquecida que acontece diariamente em todo o mundo. O sequestro de crianças, e eu não consigo realmente entender porque as pessoas querem politizar um filme e um tema que qualquer pessoa decente deveria ser contra. Hoje em dia, não sei qual é o real motivo dessa sociedade de valores totalmente invertido, onde as crianças fazem dancinhas sensuais nas redes sociais e realmente acaba se tornando algo normal. E sobre o filme, eu recomendo demais e fiquem tranquilos, pois o filme não existe nada de política nele, apenas vão lá e assistam. Dito isto, chega de enrolação e vamos logo para o resumão completo de hoje. A história começa mostrando uma menina cantando em seu quarto. Então, uma modelo chamada Gisele chega em sua residência querendo falar com seus pais, prometendo um sonho para sua filha.
dizendo que ela poderia se tornar uma modelo infantil. Ela então consegue convencer seu pai e ele então decide levar seus filhos para o tal teste. Mas chegando lá, ela diz que os pais não podem entrar e pedem para ele vir buscar eles mais tarde. Ela então finge realmente fazer testes fictícios para os ensaios fotográficos, mas na verdade essas fotos são para outras coisas que infelizmente vocês devem imaginar. Quando chega a noite, então seu pai vai até o local para buscar seus filhos, mas descobre tarde demais que eles foram realmente sequestrados. Vamos agora direto para a Califórnia, onde vemos Tim e sua equipe trabalhando em um caso para prender o seu primeiro criminoso. Vamos dizer assim, criminoso, para podermos evitar certas palavras aqui e vocês devem imaginar qual é esse criminoso, começado com a letra P. Então Tim acessa o computador do criminoso e com isso ele invade a casa sem deixar ele se desconectar para pegar sentença máxima. A caçada foi um tremendo sucesso. Depois de capturar o primeiro criminoso, seu amigo Chris acaba perguntando para Tim quantos criminosos ele já prendeu. Tim então responde, 288, mas Chris então rebate, e quantas crianças? Tim fica afetado com a pergunta e diz que as crianças devem estar fora dos Estados Unidos, e então fica difícil deles encontrá-las. Ele então acaba tomando uma atitude e usa todo o seu treinamento que ele teve no exército e finge ser um criminoso, tentando ganhar a confiança da pessoa que ele prendeu, fingindo também ser um criminoso, para fazer com que ele consiga ganhar informações para encontrar essas crianças. Ele então acaba tirando o criminoso da cela, levando para fora, fugindo das câmeras e finge também gostar e ser também um para poder ganhar a confiança dele. Então, com a ajuda de seu chefe, ele consegue fazer com que ele liberte esse prisioneiro para ganhar realmente a total confiança dele. E depois, em um café, ele consegue a informação da onde a primeira criança poderia estar. E logo depois, Tim prende-o novamente. Tim então faz todo o planejamento com a sua equipe para poder resgatar essa criança da informação a qual ele já conseguiu. Toda a equipe de Tim já estava logo num pedágio, onde eles fizeram lá uma barreira fazendo com que todos os carros fizessem congestionamento para ficar mais fácil, a identificação dessa criança. Então ele acaba avistando um carro e chegando nesse moço, ele logo já pede os documentos. Quando o senhor acabou dando a documentação dessa criança, Tim logo percebe que não é uma foto recente e com isso ele logo desconfia. Como o primeiro criminoso acabou dando um livro autografado para Tim e viu a foto dela, então ele realmente teve a certeza. Então ele acaba prendendo esse senhor que fingia ser tio desse garoto. Saindo de lá, Tim leva um menino que chama de Miguel. Após resgatar a criança, ele leva para o hospital para então se recuperar e fazer corpo de delito para verificar se essa criança teve realmente algum sintoma. A médica então confirma para Tim que essa criança realmente foi explorada há 4 dias atrás. Tim então pega essa criança e o leva para comer hambúrguer, já que ele estava com fome. Chegando lá, Tim tenta conversar com a criança para entender melhor o que realmente tem acontecido. Então, Miguel começa a explicar tudo o que aconteceu com ele e as outras crianças, até eles se separarem. Ele explica que as crianças eram transportadas por containers através de navios, e em cada parada eles poderiam ser vendidos. E ali mostra que Miguel foi vendido para esse senhor, que foi o segundo criminoso que Tim prendeu lá na parte do pedágio. Depois de ouvir tudo o que o Miguel tinha para explicar e falar tudo o que aconteceu com ele, ele então leva Miguel para o aeroporto, onde ele havia combinado com seu pai já para ir buscá-lo. Quando o pai do Miguel chegou, ele acaba ficando emocionado com o encontro dos dois. E lá na delegacia, o pai de Miguel acaba perguntando para Tim se ele também é pai, e acaba fazendo uma pergunta: como você dormiria sabendo que a cama da sua filha estava vazia?
Então, essa frase acabou mexendo muito com o Tim. Tim, muito abalado também com essa frase, sabendo que poderia ser a filha dele que estivesse sumido, acaba indo até o segundo preso, que ele acabou prendendo lá na parte do pedágio para obter mais informações, aonde ele tinha comprado esse menino e verificado se ele conseguiria mais informações da menina e um retrato falado para onde ela poderia estar. Com as informações que Tim consegue do segundo preso, ele acaba descobrindo que ele estava indo para a Colômbia. Então Tim pede para o seu chefe para ir atrás dela, já que ele tinha alguma informação, senão poderia ser tarde demais e ele nunca poderia encontrá-la novamente. Chegando lá na Colômbia, ele conhece um cara chamado Vampiro, que é envolvido no crime organizado, que compra crianças para dar uma casa melhor e salvá-las de algo ainda pior. E depois Tim acaba perguntando para o vampiro se ele consegue identificar ou se ele conhece alguma pessoa que acaba vendendo essas crianças. Então, o vampiro acaba falando que ele conhece uma tal de operadora, que chamavam ela de Gisele. E ela realmente era uma modelo. Bom, quem desconfiaria de uma modelo conhecida, não é mesmo? Tim então leu uma reportagem sobre um grupo fechado que praticava tais atividades ilícitas. Tim então decide que seria um plano perfeito para criar seu próprio grupo fechado, pedindo para, então, a Gisele vender as crianças raptadas para ele poder resgatá-la, fazendo então uma grande operação policial. Tim acaba conhecendo outra pessoa com indicação de vampiro, que seria um dos capangas de Gisele. O vampiro ensina ele muitas coisas de como se comportar, o que fazer, né? Para tentar realmente se infiltrar e se disfarçar para não parecer um policial. E com isso, Tim acaba gastando muito dinheiro, e então seu chefe acaba fazendo voltar para casa. Gisele então consegue em média umas 30 crianças, e ela leva de barco lá para a ilha onde eles ficariam com esse local exclusivo para os membros VIP. Tim acaba perguntando, cadê o resto das crianças? Ela então diz que chegaria no segundo barco, e até o momento ela não desconfia de nada. Don King escolhe uma criança para fazer coisas erradas, e Tim, vendo aquela cena, diz que ele escolheu aquela criança para ele, fingindo também ser um criminoso. Mas um dos capangas King acaba apontando uma arma na cabeça de Tim, e ele, não tendo outra opção, acaba dando essa criança para ele não morrer. Com isso, chega o segundo barco com as crianças, e então Tim aciona o pelotão de policiais que estavam aguardando. A polícia então, chegando lá, coloca Don King separado dos demais que eles prendem. E a Gisele, vendo que realmente King foi separado, ela finge acreditar que foi ele que armou tudo aquilo para eles. Os policiais então resgatam as 54 crianças, então vemos as crianças batendo palma e cantando. E o vampiro diz para Tim, isso, meu amigo, é o som da liberdade. Tim fica feliz, mas frustrado ao mesmo tempo por não ter encontrado a irmã de Miguel. Depois de preso, Xavier, que era também um policial que estava ajudando Tim lá na Colômbia, ameaça então um dos presos que estava o interrogando, dizendo que ele ficaria na cela 142 e que lá era uma das celas mais perigosas. E então, sabendo que ele poderia ser preso como P, vocês sabem quais são as palavras, ele realmente poderia ser também explorado e depois morto. Ele, com medo da ameaça do Xavier, que era o policial que estava o interrogando, acabou entregando toda a informação onde a irmã de Miguel poderia estar, onde ele vendeu para um dos rebeldes com um escorpião de tatuagem. Então, Xavier diz para Tim que aquela área onde ela realmente poderia estar é uma área muito complicada de se adentrar e que lá ele não poderia ajudar Tim. Vampiro então tem uma grande ideia, fingindo se passar por médicos, pois lá somente médicos poderiam levar vacinas e adentrar no local. Jenny então, fingindo ser um médico junto com o vampiro para se infiltrar no local, pegam o barco, seguem o rio a caminho do local, mas logo eles são parados pelos rebeldes. Então eles sobem os barcos de Tim para revistar se eles poderiam ser algum policial.
Quando eles fazem todas as revistas, eles logo reparam que ali não tinham nenhuma arma. Os rebeldes então dizem que só um poderá seguir em frente. Então, Tim decide ir. Então, chegando lá, Tim é recebido logo pela pessoa com a tatuagem de escorpião, a qual foi mencionado. E ele era justo o chefe do local. Tim pede permissão para andar e verificar se as pessoas estão doentes, dando a vacina se for necessário. Então o chefe diz que se realmente alguém estiver doente ali, seria para levar para ele, insinuando que ele o mataria. Mas o chefe acaba então autorizando, e Tim, fingindo ser médico, vai procurar pela irmã de Miguel. Ele andando pela floresta, encontra ela e, fingindo então ser médico, tenta examinar, mas logo o chefe chega justamente nesse momento e pergunta se ela estaria doente. Tim responde que ela não estaria. O chefe então diz: "Filha, volte ao trabalho." Então, Tim, não tendo opções, continua fingindo seu trabalho com outras pessoas. Quando anoitece, ele vai tentar encontrar a menina na hora de dormir, que seria um horário mais fácil para ele tentar conversar com ela sem as outras pessoas poderem ver. Quando ele chega na primeira casa, ele não a encontra. Então, Tim lembra que o chefe chamou a menina de filha e decide ir justamente na casa do chefe. Chegando lá, ele acorda a menina para tentar conversar e explicar que ele está ali para resgatá-lo. Mas ela, ao acordar, se assusta com Tim e começa a gritar. Então Tim logo tampa sua boca para ela não gritar e as outras pessoas ouvirem. O chefe estava tocando violão justo nesse momento, e ele acaba escutando a sua filha gritar, e com isso vai ver o que aconteceu com ela. Chegando lá, ela finge ter um pesadelo, e então Tim se esconde debaixo da cama. E depois da conversa, o chefe acaba mudando ela de cama, e ele acaba querendo fazer coisas ruins com ela. E Tim, vendo toda aquela cena, não aguenta e parte para cima do chefe e então o matando. Logo depois, os dois acabam fugindo rapidamente de lá, pois saberiam que se alguém visse eles poderiam morrer na hora. Os capangas acabam passando o rádio para um dos guardas que estavam lá no rio onde os barcos estavam. E ele logo então identificam que ele roubou o barco e estão fugindo. Logo em sequência, acabamos vendo a perseguição entre eles de barco. Xavier e Vampiro estavam lá no carro aonde eles pegaram o barco, inicialmente esperando a vinda de Tim com a criança. Quando Tim chega até o local, eles conseguem fugir rapidamente, tomando várias rajadas de tiro e conseguindo fugir finalmente daquele local. No carro, já em um local seguro, Tim devolve a medalha de Miguel para ela, e então falando com que os dois estariam seguros. Tim também leva ela para o hospital, assim como ele fez com Miguel, para ela se recuperar completamente. Logo após, ele liga para o seu pai para buscá-la também. Quando seu pai chega, ela acaba olhando, ela nem imaginaria que seu pai estaria ali, então eles ficam totalmente emocionados. E Tim, vendo o reencontro dos dois, assim como ele também é pai, se emociona como o de dever cumprido. Então, finalmente, a família volta para casa e quando ela entra no quarto, então ela começa a bater em um instrumento e começa a cantar igualzinho na cena inicial. Mas aí, meus amigos, este é o verdadeiro som da liberdade. Então é isso, galera. Muito obrigado pela paciência de assistir completão aqui o resumão de hoje. E se vocês já assistiram o filme, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Então é isso. Valeu, fui!